Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para fazermos o Evangelho dessa noite. Agradecemos pela nossa saúde e que o Senhor, com sua infinita misericórdia, possa nos amparar, nos abençoar e nos fortalecer na fé. Que todos possam tomar a vacina e que nós voltamos a ter uma vida tranquila, sem o vírus. Passa agora a palavra à irmã Tatiana, que vai conduzir a reunião essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Ação da prece e transmissão do pensamento. Item 9, 10 e 11. Eu vou ler o item 9. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas por espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, nada se faz sem a vontade do nosso Pai, de Deus. Então, aqui está bem claro, a prece é uma invocação. O que é uma invocação? Invocação é o ato de chamar, de pedir auxílio, de pedir proteção, de pedir socorro. É pela prece que entramos em sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso Pai, que é Deus. A prece tem por objetivo, ela pode ser um pedido, ela pode ser um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir, podemos orar por nós mesmos, por outros irmãos, por encarnados e por desencarnados também. Podemos ir direto ao Pai. E para isso, existem espíritos iluminados, habilitados para escutar a nossa prece e fazer a vontade de Deus. E também podemos pedir para outros seres que servirão de intercessores, que são através de intermediários, como a gente pede para a Mãe Maria, que Maria interceda por nós junto a Deus, junto a Jesus. Então, quando a gente pede para outros espíritos, para outros seres, eles são intercessores, eles são intermediários. Mas, na verdade, tem que ser feita a vontade de Deus, nosso Pai. Vamos ler agora o item 10. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança, para inteirar-se do que se passa nessa circunstância. É preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço como somos, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade e é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se estendem no infinito. Não podemos esquecer que o pensamento, ele rege todos os fenômenos de sintonia da esfera da alma.
O pensamento, ele é ilimitado, se propaga indefinitivamente. O veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. No livro A Seara dos Médios, questão 7, Emmanuel fala: desejando, sentes, sentindo, pensas, pensando, realizas, atraindo, refletes, e refletindo, estende a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo em que te afinas. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que os desejos dos nossos sentimentos estão antes do pensamento. A gente acha que o pensamento é o primeiro, mas o pensamento está em terceiro lugar na nossa mente. Nós desejamos, depois nós sentimos, depois são os nossos pensamentos. Os pensamentos é que nos expressam os nossos sentimentos e os nossos desejos. Por isso que a prece é uma atitude puramente mental, depois se concretizando nas ações e nas atitudes. No nosso petitório, a gente elabora uma prece, né? Faz um louvor ou um agradecimento. Isso quer dizer o quê? O pensamento, ele é ilimitado, se propaga indefinitivamente. O veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. Aí, voltando para a leitura. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou o espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento com o ar que transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ser uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que pode tornar sua ação efetiva. Agora vamos ler o item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de lamentar-se se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. A prece é essencial para a nossa vida aqui na Terra, porque através da prece entramos em sintonia com o mundo espiritual elevado, em sintonia com o nosso Pai, com Deus. Então necessitamos sempre andarmos no caminho reto, no caminho do amor, da caridade e do perdão. Quando oramos, rezamos,
Chamamos para nós os bons espíritos, espíritos esses que estão habilitados por Deus para nos auxiliar, nos proteger, nos intuir, nos inspirar bons pensamentos. Por isso o tema é a ação da prece, é a transmissão do pensamento. É muito importante estarmos sempre bem afinados com Deus, com a mente pura, com a mente no amor, na caridade, porque o nosso pensamento, ele se propaga graças ao fluido cósmico universal. Então vamos sempre lembrar que temos que estar sempre orando, vigiando. Temos que nos vigiar, vigiar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são saudáveis? Os nossos pensamentos vão nos levar à sabedoria? Vão nos levar ao equilíbrio? Por isso temos sempre que olhar para Deus e para os espíritos, que eles estão aqui para nos ajudar, os espíritos iluminados, os espíritos que estão amando de Deus para nos auxiliar. Em física quântica, estuda-se um fenômeno que se chama entrelaçamento quântico, que Emmanuel chama de associação. Isso está no livro Pensamento e Vida. Todos nós estamos associados pelo pensamento. Associação. Se o homem pudesse contemplar com seus próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, vivemos interligados, segundo os princípios da afinidade. Isso é o campo vibratório, né? Quando estamos todos no mesmo campo vibratório, a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na intensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também é na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, que têm a mesma intensidade de pensamento, que têm a mesma intenção, a intenção de fazer caridade, de fazer o bem, de fazer o perdão, de praticar o perdão. Então, essa faixa vibratória, os afins, eles se unem. Então, isso é que é a associação que Emmanuel tanto fala. Vamos lembrar que nós somos filhos de Deus, somos filhos amados, e estamos aqui aprendendo. Estamos na escola da vida. Então podemos sempre entrar em sintonia com o nosso Pai maior. Podemos sempre entrar em sintonia com Jesus, nosso mestre, modelo e guia, com Maria de Nazaré, nossa mãe, com os espíritos iluminados. Porque quando entramos nessa sintonia boa, nessa faixa vibratória de amor puro, nós vamos ter mais sabedoria, mais equilíbrio para poder viver, para podermos aguentar as nossas demandas, as nossas dificuldades. Não estamos desamparados, muito pelo contrário, estamos protegidos pelo nosso Pai. Ele nos dá essa ferramenta de amor, que é a oração, que é a sintonia, que é um momento íntimo. A oração, ela não precisa ser rebuscada, ela tem que sair do coração, ela tem que sair do amor.
Então, meus irmãos, vamos sempre nos entregar para o amor de Deus, o amor do nosso Pai Criador de todas as coisas. Que nosso Pai estenda sua mão misericordiosa por todos nós, pelo nosso planeta Terra, planeta de amor, que cada irmão em cada cantinho desse planeta possa se sentir amado, protegido, porque aos olhos do Pai, nenhum filho fica sem a sua atenção, sem a sua proteção. Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, nos mostre o caminho sempre que devemos seguir. Que o nosso livre-arbítrio seja certeiro, que o nosso livre-arbítrio seja sempre no bem, no amor, na caridade e no perdão. Que possamos, Senhor, sempre estar em sintonia com a espiritualidade maior, com a espiritualidade que quer o nosso bem. Que Jesus de Nazaré, nosso governador planetário, abençoe a todos nós. Que nossa Mãe, Maria, com seu manto de luz e de amor, abençoe a todos os irmãos. Estamos aqui, vamos aprender, vamos evoluir, vamos sair do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Que seja sempre feita a vontade de Deus e que nunca nos falte consolo, conforto e esperança. Em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, nosso protetor maior, damos por encerrada esse humilde estudo. Obrigado.